Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast da OAB Caruaru. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você está assistindo, mas eu quero agradecer a vocês pela confiança, pela audiência deste nosso podcast. O primeiro podcast, o primeiro episódio da segunda temporada foi um sucesso de visualizações. Nós tivemos mais de 300, quase 400 visualizações. Recebemos Walter Reis, uma história de vida fantástica, de superação. E esse é o nosso compromisso, é levar informação de qualidade, informações que vocês de fato possam extrair o máximo e usar no dia a dia de vocês, seja na vida pessoal, seja no escritório. Essa é a visão da OAB Caruaru, sempre atenta aos principais assuntos e aos meios de comunicação que nós utilizamos. Temos o Instagram, temos o WhatsApp, temos Telegram, Facebook, né? E não poderia deixar de ter também o canal no YouTube. Nós inauguramos a TV OAB Caruaru, para vocês que não acompanham desde o início, mas foi iniciativa da nossa gestão durante a pandemia. Foi um canal alternativo para que a gente pudesse fazer os juramentos e para não inviabilizar, impossibilitar com que os familiares eles deixassem, né, de acompanhar o juramento de seus familiares. E a gente manteve esse canal no YouTube e, por sua vez, criamos o podcast. E hoje nós temos um convidado especial. Nessa semana, como todos vocês sabem, principalmente quem advoga, houve um problema no PJE, que é o sistema do Tribunal de Justiça, onde os advogados eles entram com sua ação, acompanham seus processos e, por motivo de atualização do sistema, houve esses dias que, na verdade, ficou indisponível. E isso acarretou uma dificuldade muito grande na vida de todos nós. E, por isso mesmo, nós estamos aqui. Acredito que muitos de vocês já saibam quem é o nosso convidado, presidente da Comissão de PJE da OAB Caruaru, Dr. Wendel Lira, que vem fazendo um grande trabalho à frente dessa comissão, sempre assistindo os advogados nos grupos de WhatsApp, ou até mesmo no escritório, na sede da OAB Caruaru, na sala da OAB. Então o homem é muito cogitado, muito cotado para estar nos locais, para ajudar os colegas, principalmente naquele último dia do prazo, que fica aquela agonia. Parece que é nesse dia que o seu computador trava ou o sistema PJE sai fora do ar. Mas bem, Wendel, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de agradecer o seu trabalho, da nossa gestão. Você está com a gente desde o início, sua disponibilidade, e sem dúvidas alguma eu sempre falo ao pessoal que para mim você é a maior referência de PJE aqui em Pernambuco. Obrigado. Pela sua Obrigado. assistência, é alguém que tem o conhecimento profundo da parte de informática, né, de PJE, e também é advogado. Então isso é Ajuda muito. uma sorte que nós temos ao AB Caruaru. Seja bem-vindo, Dr. Wendel. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu agradeço sempre a confiança da OAB Caruaru, né, por assim, me autorizar a prestar esse serviço de auxiliar os colegas advogados, né? Boa tarde, bom dia ou boa noite a Uhum. todos. É com muito prazer, né, que eu realmente gosto muito de exercer esse privilégio, porque eu me coloco muito na pele do colega advogado, Uhum. né, de necessitar ali utilizar o sistema e estar fora do ar. Como o doutor bem pontuou, eu fui professor de informática durante 10 anos e me formei em Direito e sou advogado. Então, uni esses dois conhecimentos, né, e venho ajudando colegas advogados aí há anos, né, com esse conhecimento no PJE. E recentemente houve, né, essa indisponibilidade do sistema, já já vamos falar especificamente sobre a indisponibilidade. E é sempre bom, né, poder ajudar não só os colegas daqui de Caruaru, que eu deixei isso bem claro, mas também os colegas de região, daqui de Caruaru, de Agrestinas, Belo Na Jardim. verdade, no estado quase todo, né? Porque vez ou outra a gente recebe uma mensagem de WhatsApp ou no Instagram Perfeito. querendo algum auxílio em PJE e a gente faz isso com o maior prazer do mundo, né? E assim, isso é muito importante porque a OAB Caruaru hoje possibilita esse conhecimento. Quando o PJE começou, assim, popularmente, né, em 2016, 2017, era interessante porque ninguém sabia nada do PJE. Era algo assim, uma terra desconhecida, né? Isso. E até o pessoal do próprio suporte do tribunal, quando eu ligava para lá para tentar tirar uma dúvida, algo nesse sentido, ninguém sabia responder.
E hoje o advogado ligar para a OAB e assim ter uma disponibilidade do conhecimento, de ter um suporte, seja na parte de não ter o conhecimento, ou até não só de funcionalidade do sistema, mas também de como peticionar, onde peticionar, isso é muito bom mesmo. Então, hoje no PJ em si, eu acho interessante que o advogado ele é cobrado, né, a saber utilizar o PJE, mas na faculdade não existe essa cadeira especificamente de aprender a informática, que antes tinha. Antes havia. Na minha época não, Uhum. já havia sido extinto. Mas na minha visão deveria existir, né, essa cadeira para o advogado sair ali, né, com confiança, saber peticionar. Hoje não tem como a gente falar de exercício da advocacia sem falar de PJE, né? Então é como antigamente era a caneta, né? Você precisa ter uma máquina de datilografia, Perfeito. né? E teria que ir até o fórum para peticionar. Agora a gente sabe que faz isso tudo online, né? No conforto do seu escritório, da sua casa, até quando você está fora de sua casa, do seu escritório, né? No Perfeito. avião você consegue protocolar. Bem, eu gostaria aqui de agradecer também a presença de Rênio Líbero, que é o delegado da ESA de São José do Egito. Inclusive, eu estarei lá no dia 25, na segunda-feira, para um evento sobre provas digitais. Parabéns, Reni. Obrigado pelo seu convite para que a OAB Caruaru esteja presente no sertão do Pajeú. Diego Cândido, nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, também está fazendo um excelente trabalho. É só craque aqui na nossa subsecção. Eva Oliveira também, advogada criminalista. Doutora Karina Rocha, Iane. Bem, pessoal, Denilson, Daniel também, que é conselheiro tutelar, que vem fazendo um grande trabalho. Obrigado, Denilson, pela sua audiência. Mas, Wendel, vamos logo pelo que mais interessa, que eu acredito que todos os advogados estão assistindo esse podcast com essa dúvida. E essa semana que a gente passou esses dias sem PJE, CNPJ. essa inconsistência do sistema, pelo que você sabe, isso foi normal, foi uma atualização do sistema, foi um problema do sistema, e esse retorno está sendo tranquilo ou precisa de fato ter algumas alterações da máquina? Vamos lá. Primeiramente, assim, eu sou um grande defensor do PJE. Eu vejo o sistema como ele traz, logicamente, benefícios para a advocacia. Então, essa atualização que teve é uma luta que não é só do estado de Pernambuco, daqui. É uma luta que é todo o Brasil, porque não se trata da ferramenta em si do PJE. É uma questão de banco de dados. O número de processos é infinitamente e cada dia mais crescendo e aumentando o número de varas e aumentando, logicamente, o número de processos. Então, existe uma dificuldade de armazenar essas informações. E essa atualização foi uma atualização interna. Muitas vezes nós, advogados, quando entramos no sistema, olhamos e dissemos assim, e temos aquela impressão de que não mudou nada. Né? Atualizou, mas não mudou nada. Mas muda, de certa forma, muda para os servidores e automaticamente para nós também. Né? Vai aumentar também, como é que eu posso dizer, aperfeiçoar o nosso trabalho. Essa atualização, ele infelizmente ficou suspenso de sexta-feira, dia 8. Aí dia 11 e dia 12 também, né? O sistema ele ficou indisponível, né? O advogado ele pode pegar as certidões normalmente, e eu aconselho que pegue todas, tá? Pegue a do dia 8, a do dia 11 e a do dia 12. Alguns colegas ligaram perguntando se só a do dia 12 servia, mas não serve, teria que ser as três. E é importante isso, Wendel, falar para os advogados que cada dia de interrupção vocês precisam pegar essa certidão, anexar o processo, né, para justificar justamente essa questão A da suspensão do prazo. suspensão do prazo e vocês não serem prejudicados, né, para depois dizer que vocês não cumpriram o prazo e prejudicar o cliente. Perfeito. Aí outro detalhe é sempre argumentar nas preliminares da lei da petição, abrir um tópicozinho para falar sobre essa questão da suspensão e entender. Uma dúvida de alguns colegas foi sobre a prorrogação do prazo, que eles acreditavam que seria Isso. só no último dia, né? Mas o próprio Código de Processo Civil e Código de Processo Penal, ele fala de motivos de força maior, de disponibilidade do sistema, esses prazos ficaram suspensos. E é bem razoável, né? Porque não teria sentido o sistema sair do ar e o advogado ser penalizado. Hoje existe uma grande dependência dos sistemas eletrônicos. Por quê, doutor Fernando? O próprio Código de Processo Civil e a Lei de Processo Judicial Eletrônico,
eles falam que são legislações que falam que quando existe a disponibilidade, o advogado pode ir diretamente no fórum e protocolar as petições e os documentos. Só que Uhum. se o servidor utiliza o mesmo sistema, como é que ele vai fazer isso? Então o É sistema verdade. cai para um, cai para todos, entendeu? Uhum. Então hoje não existe essa possibilidade. Aí, assim, outro detalhe que eu sempre aconselho, e desde sempre eu sei que existe as certidões de disponibilidade, é o advogado saber retirar as certidões. Tá? Vocês podem entrar no site do Tribunal de Justiça. Não é só daqui de Pernambuco, outros estados também possuem essas certidões de disponibilidade, mas também tirar print da tela ali do seu computador, para quem sabe, para armazenar também até uma forma de segurança. Porque todo sistema é falho, isso é uma realidade. E pode ser que em algum momento existe uma indisponibilidade e vai ficar complicado para o advogado ali comprovar se ele não tiver nenhum meio. Né? Por isso que é interessante ter essa outra ferramenta de segurança. Wendel, e assim, eu acho muito importante, lá no escritório a gente faz isso, salvando as certidões de indisponibilidade, porque ninguém sabe no futuro. Então, de Perfeito. repente, existe uma alegação que aquela defesa foi intempestiva, e de repente você não consegue comprovar no sistema, é algo que já passou há algum tempo, a gente sabe que o processo não tem data para terminar, então dura anos. Então é Perfeito. a forma de você resguardar para dizer, ó, naquele período ali houve uma indisponibilidade e houve a devolução do prazo, né? Perfeito, perfeito. E já puxando aqui, uma dica. Sempre que a indisponibilidade não for geral, vocês olharem no sistema, não constar lá no servidor a certidão, eu aconselho a protocolar de alguma outra forma, em algum outro computador, ou pedir até outro colega advogado para fazer a petição, porque a legislação é bem clara. Se a indisponibilidade ela é geral, né? Aí os prazos serão prorrogados, suspensos, tudo direitinho. Porém, se essa indisponibilidade for do seu dispositivo, for do seu computador, infelizmente o prazo será perdido. Wendel, tem algum local no site do Tribunal de Justiça que você tem como acompanhar em tempo real se o sistema está funcionando ou não? Ou você só vai saber depois que todo mundo estiver reclamando, aí fica aquele estresse coletivo, aquela angústia para saber se vai haver a suspensão ou não do prazo? Infelizmente não tem, até porque quando sai, o próprio site do tribunal, ele normalmente fica fora do ar também. Acredito que o servidor seja o mesmo, banco de dados, e ele sai do ar. Quer dizer Essa que normalmente, quando o PJE sai do ar, o site também sai, porque sai. a gente encontra também diversas vezes onde o PJE você não consegue acesso, mas o O site site funciona. fica, às vezes fica o site e o PJE sai, às vezes sai os dois. Uhum. É uma questão de banco de dados mesmo. O interessante é ficar verificando, infelizmente, e puxar essas certidões. Aí uma peculiaridade em relação a isso, o pessoal pergunta, mas por que o do TRT não cai tanto? Por que da Justiça Federal não cai Isso. tanto? É porque normalmente, como eu disse, é uma questão de banco de dados. Não é a ferramenta PJE que é falha. É porque o É número o de servidor. processos é o servidor em si que realmente Então, para ele aquelas pessoas, Wendel, que não têm um conhecimento de informática, mas o servidor é o local onde é armazenado todas as informações. perfeito. Então, nesse local onde é armazenado todas as informações que o Tribunal de Justiça disponibiliza, Isso. né? Então, ou seja, ele é sobrecarregado, seria isso? Sim, sim, bastante. Eu digo isso porque basta acessarmos, por exemplo, a vara de Recife, a Uhum. comarca de Recife. Se o doutor observar, quando clicar lá para abrir qualquer processo, ele vai demorar mais do que uma vara de Caruaru, uma vara de Bezerros, uma vara de uma comarca que comporta menos processos. Hum. Por isso também tem essa luta dos arquivos, que começou com 1,5 megabytes, aí aumentaram para 3, salvo engano, hoje são 10. Mas existe essa luta de limitar a quantidade e o tamanho dos arquivos que nós, advogados, podemos enviar para o PJE, justamente por conta desse problema de servidor mesmo. E também antigamente você não poderia anexar nem áudio nem vídeo, né? Isso, perfeito. Então, assim, hoje já muda, né? Você já pode fazer a Pode, juntada, né? pode sim. É algo interessante, doutor Fernando, em relação a essa juntada dos arquivos. Sempre que eu aconselho sempre aos advogados, em caso de dúvidas, principalmente fora aqui da comarca, porque eu tenho atuação aqui, tem outros estados, outras comarcas, mas nem todas, né? E essas questões de PJE são questões de procedimento. Então, às vezes, vai depender do magistrado. Então, em relação a vídeo e arquivos de áudio,
O PJE hoje, ele permite, pelo menos o daqui de Pernambuco, permite que você anexe vídeos e áudios em alguns formatos. Porém, ele é limitado. Salvo engano, são 20 megas. São 20 ou são 10 megas, algo nesse sentido. Então, se eu tenho um vídeo maior, eu tenho duas opções. Ou repartir o vídeo, porque aí eu já vou estar adulterando a prova, de certa forma, que eu não aconselho. Entendeu? Ou comprimir, diminuindo a qualidade do vídeo. Ou depositar na secretaria, né? Que é o melhor. Isso. É o melhor. Gravar em pendrive e depositar lá na secretaria e o servidor vai certificar. Alguns colegas faziam o quê? Logo no começo. Gravavam um linkzinho no Google Drive, uma pasta, jogava os arquivos lá dentro e disponibilizava em uma petição, dizendo, a prova está aqui. Ainda hoje eu já visualizei alguns processos dessa forma. Mas isso não é aceito por alguns magistrados. Porque você pode alterar a qualquer momento o arquivo, né, que está na nuvem. Exato. Aí você não consegue congelar, foi no dia do depósito, pronto, essa é a prova e ela não vai ser mais alterada. Ela no arquivo da nuvem ela é alterada. Não fica sob a guarda do magistrado, do magistrado ali. Verdade. Entendeu? Pode ser alterada a qualquer momento. Então, assim, é interessante essa dica, Wendel, para principalmente o jovem advogado que está entrando no mercado de trabalho, que tem algumas dúvidas nesse sentido, né, como irá juntar, né, seja vídeo, seja arquivos, áudio, né, no momento que vai peticionar. E uma coisa que você registrou aqui é que o grande problema do PJE, pelo menos no Tribunal de Justiça, seria o servidor. Então, tendo em vista o grande acervo que o Tribunal de Justiça tem, e aqui eu registro a vocês que estão nos assistindo, a gente entrou em contato, não é, com as pessoas que fazem parte do sistema PJE do Tribunal de Justiça. Eu tenho certeza que, quem sabe, nos próximos episódios nós teremos também a participação deles, juntamente com o Wendel, para a gente ouvir também, né, qual é a visão do próprio tribunal acerca das dificuldades e desafios que enfrentam, que como todo o processo, todo o sistema, né, todo o software, ele não é perfeito, ele tem suas falhas, né? Agora, claro, quando a gente fala de judiciário, então esse sistema tem que ter o mínimo possível de falhas para ter a segurança jurídica do advogado, ele não ser prejudicado no momento do peticionamento. Mas no caso, Wendel, Adérito está aqui participando também. Adérito é presidente da OAB de Oricuri. Grande Adérito, eu já fiz o convite para Adérito, para Rênio também, de São José do Egito, para todos os colegas, para contribuir aqui com o nosso podcast. Obrigado mais uma vez pela audiência, Adérito. Wendel, então assim, esse problema de servidor, ele só vai solucionar no momento que o tribunal investir mais e contratar um servidor gigante. E outra coisa, por que não contratar, um servidor Google ou um servidor mais robusto, que a gente saiba assim que eles investem bilhões de dólares em tecnologia? Com certeza, com certeza. Existe essa necessidade, logicamente, de investimento em aumentar esse espaço de armazenamento, ou seria também uma solução que eu não vejo como solução, essa limitação, porque assim, eu acredito que exista de fato esse investimento, mas ao mesmo tempo que existe a expansão do banco de dados, existe também um aumento da capacidade dos arquivos que nós advogados podemos enviar. Sim. Entendeu? Então, existe de certa forma uma compensação. Agora também, outro detalhe, é que assim, existem várias atualizações de melhorias no sistema, por mais que nós, advogados, não podemos visualizar diretamente. Mas, por exemplo, citando o sistema do PJE da Justiça Federal. Ele é um sistema que ele não vem assim mudando diretamente faz um bom tempo, mas ele é um dos sistemas mais estáveis que existe. Raramente ele cai. Houve aquele ataque hacker, mas ali não foi um problema do PJE, ali foi um problema de um ilícito, digamos assim, um ataque hacker mesmo. Isso, inclusive naquele ataque hacker ao sistema da Justiça Federal, quero também registrar Bruno Batista, nosso presidente da OAB Pernambuco, ex-presidente da OAB Pernambuco, conselheiro federal, sempre presente aqui nas nossas lives. Inclusive, Bruno participou também do nosso podcast aqui o ano passado, encerrando a primeira temporada do nosso podcast. Agradeço, Bruno, pela atenção. Alexandre Bartilotti também aqui nos prestigiando. Inclusive, está
Tá, em breve vai fazer uma visita aqui à nossa sede da OAB Caruaru, Alexandre, que é de Recife, mas sobre essa questão do ataque hacker, nós tivemos até uma reunião na sede da Justiça Federal em Pernambuco, na época, acredito com Bruno Batista, na época era o presidente, Fernando Ribeiro também esteve presente, foi muito interessante, né, toda a conversa que nós tivemos, e assim, se não fosse o backup da Justiça Federal, ia ser um caos generalizado, porque o hacker invadiu o sistema, que até, salvo engano, a folha de pagamento, as informações, tudo estava no servidor, eles conseguiram, eu acho que era blindar, eles pegaram as informações e jogaram em outro servidor, criptografado e ninguém tinha acesso. Né? Detalhe também como os servidores, vejam como é interessante, eles não são mais em disco rígido, mas sim em SSD, né? Então a memória flash é bem mais rápido. Então quando eles começam a entrar nos servidores, eles conseguem ter um acesso muito mais rápido do que quando era com disco. Porque dava tempo de... É bem interessante, dava tempo de você trancar o próximo servidor que eles iriam invadir, porque havia uma lentidão para você conseguir passar aquela esfera. Agora com SSD, quando eles entram em um, eles saem entrando todos como um efeito dominó, né? Então assim, mas ainda bem que conseguiu reverter, né? E não teve tanto prejuízo assim. E todos nós estamos suscetíveis a um ataque hacker e essas informações têm que ser muito bem protegidas, né? Principalmente se tratando de processo. Com certeza. E é uma dica aí para os colegas advogados. No seu ambiente virtual, hoje nós temos o escritório físico e o digital, né? Sim. Porque lá no meu escritório mesmo tudo é na nuvem, né? Tudo está ali num backup, tudo salvo, tudo direitinho. E é interessante que vocês Qual a melhor façam. nuvem, Wendel, para usar? Eu uso o Google? O Google. Google. Ele é mais fácil. Assim, tendo conhecimento de informática básico, ele se configura basicamente sozinho. Ele é bem intuitivo. Eu uso o OneDrive, da Microsoft. Mas ele é mais fácil, o Google, do que o OneDrive? Eu acho o Google Drive mais fácil. Ele é mais intuitivo de utilizar, entendeu? Mas em nível de segurança, de valores, o Google Drive também é um pouquinho mais em conta. Mais em conta. Pouquinho mais em conta. Olha aí, então já tem uma dica aí sobre qual drive você utilizar. O Wendel, e sobre essa atualização do PJE, agora, né, que bem você falou, que houve essa atualização, muitos colegas vieram me perguntar, reclamar na verdade, que estão tendo problemas no acesso ao sistema, aí ficam achando que o PJE saiu do ar novamente. O que é que está acontecendo? Vamos lá. Basicamente é o seguinte, nessa atualização o PJ Office ele mudou para PJ Office Pro, é uma nova versão, ela é mais segura, pelo menos até agora, também faz pouco tempo, mas está bem estável. Só que o PJ Office normalmente ele se atualiza sozinho. Só que normalmente quando ele faz essa atualização sozinho de uma versão sobre a outra, ele acaba apresentando erro. Aí o que é que o advogado deve fazer? Vocês devem desinstalar a versão anterior, vai lá no painel de controle, programas e desinstala a versão anterior e depois baixa o PJ Office Pro e instala novamente, ok? Aí então tem que desinstalar? Desinstala o PJ Office aí normal. Clica onde para desinstalar? Vamos lá. Você vai no menu iniciar, aí digita lá painel de controle. Aí vai aparecer painel de controle, clicou em painel de controle, aí vai aparecer programas. Aí clicou em programas, aí vocês vão procurar lá um nome, PJE Office. Aí clicou em cima do PJE Office, é só ir depois em desinstalar programas. Aí clica para entrar no PJE Office ou com o botão direito? Clica em cima com o botão esquerdo no PJE Office. Aí vai ter uma lista de programas, né? Uma lista de programas do computador. Aí clica com o botão esquerdo no nome PJE Office. E vai abrir a aba desinstalar. Isso, aí vai aparecer o nomezinho em cima, desinstalar. Aí vai perguntar se quer desinstalar, pode colocar sim, né? Concordar com a desinstalação. Isso não vai apagar o certificado digital não, que é outro problema também, né? Mas não, né? Exatamente. Pronto. Mas isso aí não vai ocorrer não. Aí depois é só ir na internet, digitou PJ Office Pro, o primeiro link que aparecer... Precisa colocar TJPE ou não? Não, porque ele é geral. PJ Office é um Pro. software, isso, que ele é geral. Digamos assim, para qualquer PJE ele vai funcionar. Entendeu? Aí, outro detalhe, doutor Fernando, mesmo depois de fazer isso, alguns colegas me apontaram que o sistema não funciona. Aí, o que é que eu aconselho? Vocês abrem o navegador de vocês aí, seja o Mozilla Firefox, Google Chrome, o que for, e apaga o histórico de navegação. É só ir lá no cantinho direito da tela,
Aí vai ter uns 3 tracinhos assim, que é as configurações, clicou, vai ter o histórico. Aí você apaga, porque o que é que acontece? Quando essas páginas normalmente apresentam um erro e sai do ar, aí ficam os arquivos gravados. Aí quando você acessa, ele está lá com erro ainda e não atualiza. Está com erro e não atualiza. E fica apresentando erro. Aí é bom apagar os dados temporários do computador, reinicia o computador, que quando volta, ele volta ao normal. Então apaga o histórico do Do navegador navegador. e reinicia o computador Isso. e acessa o PJE. Isso. Aí ele Então a funciona instalação é normal. básica. A É instalação do básico. PJE, quando você vai no Google, PJE Pro, Perfeito. baixa em formato zip, né? Ele vem normal agora, ele é Não, executável. executável. Pronto. Isso. Então Deu 2 cliques. entrou, avançar, Isso, é bem instalou, básico mesmo. só isso. Só isso mesmo. Agora, lembrando, viu? Quando for apagar o histórico, lembrando que ele vai apagar ali as senhas salvas do navegador. Senha para entrar no e-mail, senha para entrar ali no Instagram, Facebook. Isso será apagado do... Não é que você vai perder, não, tá? Só não vai ficar mais salvo ali no histórico. Algumas dicas, doutor Fernando, que eu sempre, assim, eu sempre passo para os colegas advogados em relação à manutenção, é o seguinte, é bom ter um computador só para trabalho, não utilizado de forma pessoal, porque às vezes você acaba instalando um antivírus, ele bloqueia o PJE, um joguinho ali que o sobrinho vai e coloca. Aí quando chega na sexta-feira, tá com prazo, o PJE não funciona e o advogado não sabe por quê, porque Então é interessante ter só um computador só para trabalho. Outra questão muito comum é que, assim, alguns escritórios que têm mais de um advogado utilizam mais de um token, Sim. mais de um certificado digital, tá? Para quem está ouvindo. E muitas vezes ele apresenta conflito. Então é interessante um advogado usar só um computador e o outro utilizar só outro computador. Então, apresenta conflito só pelo fato de ser... 2 certificados utilizando no mesmo computador. Mas aí se for aqueles, por exemplo, no meu escritório, eu tenho vários tokens com meu certificado, né, onde as pessoas podem utilizar o meu Tranquilo. certificado, é tranquilo. Tranquilo. A questão é se, um exemplo, se além do meu certificado tiver mais pessoas também com outros certificados, aí no caso pode dar conflito. É bem simples esse conflito, é porque é o seguinte, quando tentamos ingressar ali, entrar no PJE, o sistema ele vai buscar o certificado digital. Aí o doutor Fernando vai lá e coloca o seu certificado. Aí o sistema busca o seu certificado, o doutor coloca a sua senha e entra. Aí no outro dia eu vou e coloco o meu certificado. Aí ele vai e o sistema identificar que é o meu certificado de um Endio, eu vou colocar a minha senha e vou entrar. Só que vai chegar um determinado dia que o doutor vai colocar o seu certificado, mas ele vai achar que é o meu. Aí ele vai dizer que não tem certificado no computador. Isso acontece, viu? Entendeu? Muito. Esse conflito é bem comum. É. Tem como resolver? Tem, porque apaga o registro, mas eu não aconselho assim a nenhum colega que não tenha muito conhecimento de informática a tentar para não acabar apagando o certificado em si do Wendel, no computador. caso, uma pergunta até a título particular. Vez ou outra, a assinatura do meu certificado some do computador. É o Windows. Né? É o Windows, então. É o Windows. Porque você está acessando num dia tranquilamente. Aí no outro dia você vai colocar, não encontra o certificado, o token. Aí é aquela dificuldade para fazer todo aquele procedimento de instalação, né? Isso. É porque é o seguinte, as portas USB, ele reconhece o certificado, e às vezes ele não reconhece. Ele conecta, faz a zoadinha, acende a luz, mas o software do token mesmo, aí já não é de certificado, ele não é reconhecido pelo sistema do Windows. Aí ele fica lá mostrando como se não tivesse certificado. Aí tem que desinstalar esse certificado e instalar novamente. Infelizmente, assim, é um erro que é do token, digamos assim, não é nem do... Só para o pessoal saber, o token é como se fosse um pendrivezinho que nós advogados utilizamos para armazenar o nosso certificado digital, que é a nossa assinatura, né, digital. Eu acredito que são erros, doutor Fernando, que com o tempo vai parar de surgir, porque a assinatura hoje digital assim está se popularizando muito. Sim, com Não certeza. só na advocacia, na contabilidade, no ramo empresarial, assinatura de contratos. Tudo hoje basicamente é digital. Hoje vocês têm aquela assinatura A1, né? Isso. Que você utiliza no celular, né? Em nuvem. Então é bem diferente do que era há 10 anos atrás, né? Exatamente. Até assim, as certidões hoje, você solicita uma certidão do cartório, já aparece a opção de você solicitar ou de forma digital ou física. Às vezes nem precisa da física, a gente solicita só a digital e já utiliza dessa forma.
Então, outro conselho que eu dou, só lembrando, é que vocês, se puder, alterem a senha do certificado. Porque se você Eu perder a não vou senha... repetir a senha, porque também aí é demais. Porque, pelo menos, todos os advogados sabem qual é a senha padrão, né? E se eu disser Isso. aqui, aí outras pessoas vão saber. Mas é importante mesmo alterar. Muito, porque assim, perder o certificado digital já aconteceu com alguns colegas advogados, e eu liguei para a certificadora e para cancelar um certificado é uma burocracia extremamente grande, entendeu? Então, se uma outra pessoa assinar, é a mesma coisa que você entregar uma folha em branco com sua É um assinatura, cheque em branco. é um cheque em branco. O É, que ele colocar ali vai ser considerado verdade, verdade. né? Aí é interessante mudar essa senha. E é fácil alterar essa senha do certificado? Sim, sim, sim. Quando se instala o certificado digital, aí existe um programinha que é SaferNet, o nome Uhum. dele. Lá do lado do driver mesmo, existe esse programinha, você instala ele, aí ele vai ficar o íconezinho lá na área de trabalho. Quando você abrir, né, o advogado abrir, aí vai ter lá configurações. Aí tem bem explícito assim, alterar a senha. Aí você coloca a senha antiga, ele vai pedir a senha nova e você altera a senha. Wendel, aí mais uma vez assim a gente focando nessa questão do PJE no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Se a gente comparar o sistema do PJE com o de outros tribunais, hoje o PJE aqui em Pernambuco, ele está ainda atrasado em comparação aos outros ou não? Não, para mim, olha, eu tenho processos na Paraíba, Rio Grande do Norte, não vou dizer todos os estados, mas São Paulo, tudo. Hoje, o advogado pernambucano, ele tem uma dádiva para mim, que é só utilizar o PJE. Olha, interessante, viu, pessoal, porque Não tem o que vocês que reclamar, tá? reclamam do PJE, tá o especialista falando que o sistema é bom. O nosso problema hoje é, como eu digo, é banco de dados. A ferramenta em si, ela é boa. Ó, tem estados que tem Projude, PJE e ESAGE. São três Isso. sistemas para o advogado utilizar e aprender. Entendeu? E tem um detalhe do PJE que é muito interessante e muito bom. Tá? O advogado, quando ele entra no PJE hoje, o doutor vai observar que só existem ferramentas disponíveis para o advogado. Ele se adapta a seu perfil. Eu vou explicar. O servidor, o magistrado, o analista, o judiciário, quando ele entra, vai aparecer ferramentas para ele. O advogado, só ferramentas para advogado. Alguns sistemas não. Um exemplo prático, o CU, que é o Sistema de Execuções Sim, Unificado. Quando o advogado entra, foi um caos no início, quando começou a utilizar esse olha, eu sistema. lembro. Por quê? Quando o advogado entra, aparecem ferramentas ali, funções que é para o advogado e que é para o servidor. E o advogado não sabe. Entendeu? Por exemplo, cadastrar processo. Quem cadastra o processo é o servidor. O advogado Sim, só se habilita no processo. exatamente. Só que nós temos a cultura de cadastrar o processo no PJE e o que é que os colegas advogados estavam tentando fazer? Cadastrar o Cadastrar o processo. processo. Entendeu? No PJE não existe isso. Tudo que está lá é disponível realmente, é porque tem que estar lá para o Ou advogado. seja, o controle de acesso dos usuários, ele é bem formatado, ou seja, bem Perfeito. organizado. Bem Então, quando organizado. você entra, ele já identifica que é advogado, só vai aparecer o sistema do Isso. advogado. O servidor só aparece o sistema dos servidores. E Isso. aí não há essa confusão. Teve uma vez que deu um erro lá no tribunal Sim. e apareceu as funções de conclusão de sentença, de sentenciar processo para os advogados, mas estavam bloqueados. Apareciam as funções. Aí quando Uhum. eu entrei, eu digo, oxi, que bom, vou fazer sentença aqui. Mas estava bloqueado, mas Entendi. apareceu as funções. E assim, é bem diferente. É tanto que um colega, ele foi nomeado assessor de um juiz, ele veio me perguntar uma vez para eu auxiliar ele e eu tive a oportunidade de acessar o sistema e ver que é bem diferente, muito diferente mesmo da sistemática da advocacia, tá? E em relação assim aos outros estados, eu não sei em relação à compatibilidade assim de disponibilidade de sistema, porque eu tenho processos, mas é mais um ou outro, digamos assim. Mas eu acredito que essa luta de banco de dados, ela acontece, pronto, sexta-feira, dia 8 caiu daqui e caiu de Minas Gerais também. Eu tentei acessar lá, tinha um processo lá e também estava fora do ar. Então, assim, não é um problema só daqui. Ah, E, então esse problema que aconteceu aqui nesses dias, ele não é um problema só foi aqui em Pernambuco, não. Foi um problema geral de todos aqueles que utilizam o PJE Pro ou não? não, não, não. Não. Eu não sei dizer se foi de todos os estados, mas Sim. existiam alguns estados que também estavam com Passaram por problema. isso, Isso, por esse isso. momento. É porque assim, doutor Fernando, hoje dados
é dinheiro, e muito. Sim. Entendeu? Então, o que para nós pode ser um investimento que não seja tão caro, para o Estado, ao nível de PJE, digamos assim, de processos, petições, arquivos. Eu já vi processos com mais de 2.000 arquivos, entendeu? Então, assim, Ou seja, para você tem que ter eles, um servidor ilimitado, isso. E com né? banco de dados para fazer backup também, Também limitado, porque é, assim, não é apenas um servidor, são dois servidores, exato. né? São dois bancos de dados, porque tem o backup e tem o principal. Se você esquecer um desses dois, realmente você está colocando toda a cadeia processual, né, em perigo, porque pode Exato. haver uma invasão hack ou até um problema técnico mesmo, que todos os arquivos que estejam lá basicamente sumam. Então, acredito também que o fato de repente, não sei se o servidor seria um Google da vida que eles usam, é um servidor próprio, acredito que seja um servidor próprio, porque tem a questão também da A segurança segurança. não deixa de ser um poder judiciário, são dados Isso. sensíveis, que não pode confiar na mão de um particular, né? Com certeza, com certeza. É aquela situação. Imagina se esses dados são apagados para recuperar os processos. Como é que Verdade. faria? Bem, eu tenho um tique que eu salvo na íntegra todos os meus processos. Eu deixo já Arquivado, né? arquivado na pasta do cliente, porque se por acaso eu sair do ar, tiver algum problema, pelo menos eu tenho um histórico daquele processo, né? Não fico Sem. totalmente sem nenhuma informação, que pode ser também mais uma dica aí para os advogados, que vez ou outra façam um backup do seu processo, sabendo mesmo que esteja no PJE, e muitas vezes quando o PJE sai fora do ar, o magistrado ele pode fazer a sentença desde que o processo esteja baixado, né? Exato. Então é uma forma de você no Drive mesmo já disponibilizar aí E o com processo. certeza existe essa possibilidade, porque tanto é que os processos físicos foram digitalizados, e aí os magistrados intimavam as partes para concordar ou não com a digitalização. Então é perfeitamente possível pegar um processo que foi apagado, mas que existe um backup, e as partes vão ter a oportunidade de se manifestar, né? Wendel, na sua visão, quais seriam assim as melhorias que você vislumbra assim no PJE hoje, que deveria ter no PJE e que atualmente não tem? Ou o sistema está realmente assim hoje mais Bom, né? completo? Vamos lá. O primeiro seria o servidor, né? Está Sim. disponível sempre. Seria de longe assim, a prioridade do Tribunal de Justiça hoje em Então, o dia. primeiro ponto, Wendel, só para a gente deixar bem organizado nosso raciocínio, Ok. o servidor mais robusto, porque o problema de o PJE saiu do ar não é o sistema, não é o software, Isso. mas é o banco de dados, Isso. que O é banco de sobrecarregado, dados tem muita informação e aí esse servidor ele não é o robusto o suficiente para aguentar de repente quando tem um maior fluxo de pessoas acessando o sistema ou enviando arquivo ao mesmo tempo. exatamente. Ou algo na programação desse banco de dados ou desse sistema que faça ele realmente sair fora do ar. Mas eu visualizo que seja isso, seja Os essa questão do exemplos que sempre armazenamento. são dados sobre a questão de fluxo de banco de dados seriam como se fossem estradas, né, rodovias. Então, se eu Isso. tenho vários carros e eu só tenho duas faixas, eu preciso triplicar, quadruplicar para justamente ter um acesso mais rápido, um fluxo mais rápido de dados. Então, Exato. seria Seria isso, um exemplo basicamente isso. mais fácil. Porque, assim, em termos de ferramenta do PJE, lógico, existem melhorias, mas o sistema ele é funcional, entendeu? Existe, doutor, algumas melhorias que poderiam ser realizadas, por exemplo, mas são mais comodidades. O advogado hoje, quando ele é intimado, qualquer ato que seja, ele não tem como dar baixa na intimação sem peticionar. Eu acho isso errado. Por exemplo, vamos lá. O doutor entra com ação, uma petição inicial hoje. O juiz faz o despacho inicial ali, profere o despacho inicial, mandando intimar outra parte. Esse despacho, ele interessa mais ao outro polo. Sim. Mas, por fins de publicidade, ele tem que intimar ambas as partes. Sim. Isso fica lá no painel. Para quem tem poucos processos, tudo bem. Mas tem hora que tem 60 intimações, um Aí monte tem de como se fosse intimações. prazo em aberto, mas na verdade o prazo não é para você. Não é para É algo você. muito simples que teria como resolver, né? Exato. Programação acho que resolve isso tranquilamente. Exatamente. E para retirar essa intimação de lá, você tem que clicar nela, peticionar no processo, informando que tomou ciência, ou então esperar o prazo passar. Entendeu? E eu não acho isso tão interessante. Inclusive, tem um magistrado que ele pede para, no despacho, que você não peticione, que você aguarde o prazo, caso não tenha interesse. Porque eu acho que a partir do momento que a gente
que nós advogados peticionamos, aí lá o servidor tem que verificar o que é o teor da petição. E às vezes é só um ciente, Uhum. entende? Então, essa seria uma melhoria que eu vejo que poderia ser realizada em relação em termos assim de melhoria. Mas outra também, que foi até um colega de São Paulo é ESAGE, ele não é Uhum. PJE. Eu não gosto muito Do ESAGE. do ESAGE, eu prefiro o PJE. Qual é o grande problema do ESAGE em comparação ao PJE? O layout O não é muito layout. agradável O para você ver. PJPE Pro não mudou não o layout, né? Não mudou. O layout é igual, é E bem. funcionalidade, tem alguma coisa nova ou não? Não, Também porque não. o PJE Pro é mais o acesso, é só para acessar o sistema. Uhum. O layout, as ferramentas continuam A a mesma. mesma. Entendeu? O ESAGE, em alguns estados, eu não recordo de São Paulo, não tem o painel do advogado. Para os colegas, sabe, o painel do advogado é onde fica ali seu acervo, suas petições, entendeu? E lá, eu não sei se já alteraram ou atualizaram, eu não confesso que eu não recordo, mas alguns, Alagoas também é ESAGE. Uhum. E lá não existe esse painel. Então, o advogado que quer acessar um processo, ele tinha que jogar o AB dele ali. Se você tiver 2.000 processos, tem que procurar no meio pelo nome da parte, o número do processo. Não fica ali só os seus processos, né? Uhum. Feito é aqui no PJE. Então, o que esse colega, voltando, esse colega de São Paulo, ele apontou, é que é o seguinte, a legislação que trata do processo judicial eletrônico, ela diz que o acesso ao sistema tem que ser livre, e a qualquer momento. Então, aqui, quando o processo ele vai para segundo grau, ele é remetido para o tribunal, de primeira para segunda instância, muitas vezes eles fazem alguma coisa dos servidores, porque alguns processos ficam, outros não. Eles travam o processo de primeiro grau. Você não consegue peticionar nele. Entendeu? Você não consegue fazer nada no processo. Se você quiser fazer qualquer tipo de petição, tem que ser no segundo grau. E qual o problema disso? Muitas vezes existe um cumprimento de sentença de algo que é incontroverso. A parte pede ali um dano material, dano moral. A outra parte só concorda com determinada parte do processo. Então, o autor quer fazer um cumprimento de sentença, ele não consegue, porque o sistema fica indisponível. Aí ele tem que abrir uma outra ação incidental vinculada àquela, sendo que não deveria ser feito. O correto mesmo seria nos próprios autos. Então, assim, são melhorias que deveriam existir, né? E, por último, também, finalizando, é a questão do acesso para os jovens advogados, que ainda está com problema. Porque o acesso no PJE é para ser feito de forma automática. Colocou o token, aparece ali o formulário, eles preenchem o formulário e automaticamente acessam o sistema. Mas o cadastro do usuário ainda está ausente. Eu até entrei em contato com o tribunal, mas ainda está com esse problema. É algo que eu tenho até que ver se com essa atualização eles resolveram E essa nesse caso, situação. como é que fica então o Aí o acesso? advogado tem que entrar em contato com o suporte do tribunal, É seja por telefone ou chat, tá? Informar que é um advogado que jurou recentemente, informar seus dados pessoais e, muito importante mesmo, para você que é jovem advogado, que está fazendo o cadastro, informe um e-mail que vocês tenham acesso e que seja válido, tá? Porque esse e-mail é o e-mail que vocês vão receber as notificações para alterar a senha. Eu já tive alguns colegas que eu pude acompanhar que tiveram muito problema em relação a isso, porque cadastram lá no tribunal, até na OAB, na hora de fazer o cadastro, um e-mail e depois perde acesso a esse e-mail, perde senha. Aí para alterar o e-mail lá é Aí mais é burocrático mais ainda. burocrático. É mais burocrático. Entendeu? Existe um serviço no PJE, que é o serviço de push, e até o recorte digital também Sim. da OAB, né? Aí por isso que é muito importante, porque vocês vão receber essas notificações no e-mail de vocês. E vão se basear, ajuda muito, muito mesmo, para ter o controle das intimações. Então, se você cadastra um e-mail que você não utiliza, você já está No perdendo. meu escritório eu tenho um e-mail de publicações que é só para isso. Isso, eu É só também. para Só acompanhar as para intimações. movimentações. Perfeito, perfeito. Eu uso não só como é que se diz, os e-mails e uso uma planilha também, no Excel que eu fiz. Eu não uso o sistema porque como eu mexo no Excel, aí eu adaptei a planilha para o meu modus operandi, digamos assim, Sim. do escritório. Mas isso é muito importante, que no cadastro de vocês, e se tiver alguma urgência, que vocês entrem em contato pelo chat, que normalmente é mais rápido, tá? Para fazer esse cadastro. Era bom até ver com o pessoal, não sei se chegaram a corrigir depois esse erro. Mas assim, são algumas questões, doutor Fernando,
que eu vejo que o sistema ele não é um sistema ruim, o PJE. Ele tem todas as funções, tudo direitinho. Há melhorias a serem implementadas. Essa questão do tamanho dos arquivos também. Dificilmente você vai encontrar um vídeo de 20 megas hoje em dia. Uhum. É muito, muito difícil. O TRT, salvo engano, aceita 200 megas. Já é um pouco maior. E hoje tem aplicativos que reduz também, né, o A tamanho qualidade. Isso. dos arquivos para você poder enviar, né? Assim como de PDF também, de você cortar, comprimir, etc. Perfeito, exatamente, exatamente. É uma dica também que eu deixo para os colegas advogados, é saber utilizar e manejar ali os arquivos, PDF, vídeos, tudo, porque assim, no começo, lá em 2016, 2017, como tudo era muito novo, os magistrados eles eram mais, como é que eu posso dizer, mais maleáveis em relação a isso. Você não sabia protocolar um arquivo direito, tudo, eles abriam prazo, entendeu? Hoje em dia já é meio que uma obrigação do advogado saber utilizar o PJE. É a ferramenta, né? Uma ferramenta Sabe? que está aí há muito tempo, né? E constantemente estamos promovendo cursos, palestras, tem cursos online, né? Algo que não tem como você se esquivar. E assim, até a gente estava comentando antes de entrar aqui no podcast da importância, né, das faculdades oferecerem, né, seja um curso prático ou ter uma cadeira na faculdade, né, sobre PJE. Porque é inadmissível um estudante, um aluno que saia da faculdade sem ter esse domínio. Por mais que tenha os núcleos de prática, que às vezes o advogado ele pode ter um acesso ali, mas é algo muito pontual, algo muito rápido. Porque assim, o PJE não é algo tão simples assim para quem nunca mexeu. Veja, para quem já está acostumado, vez ou outra ainda tem as suas Dúvidas, dificuldades, né? dúvidas e etc. Imagina para quem está começando. Perfeito, doutor. Metade dos colegas que eu faço o auxílio, que entram em contato, é por realmente problemas técnicos, mas tem uma grande parte que realmente são com dúvidas de utilização do sistema. Principalmente os jovens advogados, porque hoje temos uma cultura muito de utilização do celular, né? Sim. Os jovens, Não, assim, até hoje. saiu uma pesquisa, eu vi essa semana, foi semana passada, que disse que os jovens, né, essa geração agora, não vou dizer os jovens, porque nós somos jovens, mas não tão jovens quanto o pessoal que tem 17, 15, Aham. 16 anos, que eles têm dificuldades em mexer em computador porque eles passam a maior parte do tempo mexendo no celular. Celular. Perfeito. Já entraram em contato algumas vezes achando que o PJE Office era o programa, no caso, como se fosse um aplicativo de celular que Onde é que abria baixa o ali. PJE no celular, né? Não, ó, Bom, eu acredito que daqui a algum tempo pode até acontecer, né, de, possivelmente. de, de transformar todo esse sistema para o aplicativo, né, o app. Isso. Produção, como é que tá o nosso tempo? Ótimo. Então tem tempo ainda para a gente Tem- conversar, certo? Aí sobre a questão do aplicativo. Do aplicativo, o advogado estava clicando duas vezes lá no PJE Office achando que era um aplicativo que iria abrir, jogar os arquivos, realmente protocolar por ali. Então, o que é que eu aconselho? O tentar utilizar o sistema, independente de precisar ou não, porque para você deixar para protocolar só no momento ali que eu nunca tive contato com o PJE, aí chega o cliente, aí eu vou aprender ali como é que eu posso dizer, nos 45 do segundo tempo, Uhum, entendeu? Gera um desconforto muito grande para o advogado, né? Para quem tem a oportunidade de estagiar, é muito bom já acessar o sistema, entendeu? Inclusive também de outros estados, tá? Porque hoje a advocacia é assim, né? sim, Tem um processo hoje aqui e amanhã isso. aparece um na Paraíba, Rio Grande do Norte e por aí Uhum, vai. Então, assim, o que eu vejo do aplicativo, da funcionalidade, não é um aplicativo, não é um sistema, do PJE hoje em dia é que ele é completinho mesmo. Eu só acho que dá para melhorar em alguns aspectos, mas o principal seria a questão da funcionalidade. Aí, assim, nas faculdades, mesmo que não existisse uma cadeira especificamente só sobre o PJE, mas eu acredito que daria, porque tem muito o que se aprender. Não é só o PJE, é converter arquivos, entendeu? É trabalhar com vídeos, é sim. saber formatar uma petição. Teria como incluir ali uma cadeira de processo digital. Precisa ser Uhum, desse sim, PJE em si, perfeito, perfeito. né? Inclusive, doutor Fernando, existem situações que por conta de procedimento o juiz pode arquivar um processo. Tá? Chegou um colega uma vez
com uma dúvida no estado do Pará. No estado do Pará. É interessante porque ele protocolou uma determinada ação que existia um contrato. Esse contrato era o objeto da ação estava ali naquele contrato. Esse contrato existia 40 folhas. Ele juntou, converteu os arquivos em PDF, mas de alguma forma ficou todo fora de ordem. Folha 1, folha 10, folha 35, folha 2, folha 4, tudo fora de ordem. E o juiz despachou ordenando ali que ele corrigisse a ameaça inicial, corrigindo aquilo, juntando um arquivo normal. E a petição dele foi informando que não sabia fazer aquilo e perguntando se poderia levar lá na vara para o servidor digitalizar e juntar no processo. E o juiz arquivou o processo. Aí ele veio me perguntar, dizendo que assim se podia recorrer, isso era errado. Mas, na minha visão, logicamente, eu acho que isso é um pouquinho controverso, né? Pode ser polêmico, mas na minha visão, eu acho que cabe ao juiz sanear o processo e eu acho que isso prejudica a análise do mérito de certa forma, você não saber assim como tratar os arquivos. Wendel, hoje na internet, aqueles advogados que querem se aprofundar mais no PJE, existe algum curso online, tem material no YouTube, ou é ainda uma área que é escassa de informações, é uma área que você realmente tem dificuldade de ter cursos? Lembrando que aqui no AB Caruaru a gente promove palestras, cursos de PJE, inclusive em breve nós teremos a mentoria de Wendel também na nossa subsecção, mas com a visão prática para que os advogados possam justamente tirar suas dúvidas, mas existe esse conteúdo farto ou é difícil? Vamos lá. Conteúdo existe, mas a maioria é teórico, não é prático. Esse é um grande problema. Por isso eu defendo das faculdades existir essa cadeira, ou pelo menos um curso prático, porque o PJE é prática. Eu acredito também que as áreas de direito, o advogado, ele também tem a obrigação de aprender direito civil, se ele for atuar na área de direito civil, direito penal, se for atuar na área de direito penal. Porém, são áreas que você consegue pegar um livro, estudar e entender. Mas o PJE, por mais que existe um manual, tá, da OAB, manual do PJE, mas é muito complicado para o advogado aprender sem realmente utilizar o sistema, sem alguém para ensinar de forma prática. Tanto é que a mentoria, né, da OAB justamente tem esse foco de ser uma prática mais, como é que eu posso dizer, próxima mesmo do advogado. De mostrar a ele, ó, como você vai fazer, o passo a passo. Porque como Entendeu? você bem falou, Wendel, o PJE ele não é tão somente o sistema, tem a parte preparatória. Então, ou seja, no momento que você vai instalar o certificado digital na Isso. máquina, aí tem a assinatura, aí baixa o programa, aí vê a questão da versão do navegador, né? Perfeito. Então, assim, são coisas que no final entra o sistema PJE como nós conhecemos, mas na preparação a gente precisa demonstrar um conhecimento de outras áreas, né, da informática que não é tão simples assim, né? Exato. Principalmente nessa união do conhecimento de informática com o conhecimento do direito. Porque muitas vezes o técnico de informática não vai Não, saber lhe sim, auxiliar é verdade. e muitas vezes o Por isso advogado que você tem um também. diferencial. Você tem a visão do técnico, né, em informática, e a visão do advogado. Aí, por isso que você tem essa larga vantagem, né, para que possa ensinar e contribuir com os advogados no momento de uma configuração, manutenção da máquina. Perfeito. Quando no último ano de faculdade, eu comecei a fazer manutenção e ensinar alguns colegas advogados, principalmente os mais antigos, assim, Dr. Aníbal. Dr. Aníbal, a Doutor OAB Aníbal. 5000. Não, doutor Aníbal é um dos primeiros advogados aqui da nossa Isso. região. Pronto. Eu aprendi muito, porque eu ensinava ele, via as dificuldades ali e aprendendo também a utilizar o PJE. Mas é justamente isso, é prática. Entendeu? O PJE, por exemplo, onde é que eu protocolo um agravo de instrumento? Será que é no PJE de primeiro grau ou no de segundo? Um técnico não vai saber dizer isso, entendeu? Sim, Isso é um sim. conhecimento um pouco mais jurídico, mas ao mesmo tempo é um conhecimento do sistema. Você saber onde protocolar uma ação incidental, que é uma ação vinculada a outro processo, por exemplo, um cumprimento de sentença de alimentos, uma execução de alimentos. É uma ação que é vinculada àquele processo já existente Sim. e você não pode protocolar de forma aleatória. Então, assim, são conhecimentos específicos que é bom você ter a prática, perguntar, tá?
podem ligar para a OAB, perguntar, não Isso fiquem aí com vergonha. é verdade. E o Wendel, assim, tem maior disposição do mundo para ajudar todos vocês. Cumprimentar aqui Gilmar Pimenta, que está nos assistindo. Obrigado, viu, Gilmar? Gilmar sempre é um nosso frequentador aqui do podcast. Cadica também aqui presente. Mas eu gostaria de perguntar a você também, Wendel, a respeito, por exemplo, das dificuldades, né, do sistema, que eu acho que poderia ser resolvido facilmente. Por exemplo, habilitação no processo. Né? Então, algo tão simples assim que a gente vê uma grande dificuldade de vários colegas que dizem: doutor Fernando, eu já juntei, mandei para a diretoria, por exemplo, o instrumento de procuração, a habilitação, só que tem 5 dias e ainda não fui habilitado. Isso não deveria ser algo automático? Automático. Eu concordo plenamente com o doutor. Até estava conversando com o doutor Anderson essa semana. E assim, existe a responsabilidade do advogado. Deveria ser automático. A própria legislação informa que todo o cadastro tem que ser automático. O advogado deveria existir esse direito, que na prática não existe. E deveria ser automático e depois ele se responsabilizasse caso não existisse nenhuma procuração, um documento que o habilitasse a realmente ter acesso ao processo. Mas por incrível que pareça, doutor Fernando, existem alguns sistemas que mesmo sem ser segredo de justiça, você precisa se habilitar para acessar o processo. Aqui não em Pernambuco, mas em outros estados. Infelizmente, é errado, mas ainda existe. Existe, por exemplo... Tucujures. É um sistema que ele é do Amapá. Eu fui fazer o acesso... Tucujures, o nome. E você tem que enviar e-mail, enviar documentação, solicitar para o tribunal, lhe habilitar para você ter acesso ao tribunal. Não é algo automático. Então, assim, se você pega um processo que o último prazo é 6 horas da noite e o tribunal ali ele não tem mais expediente, o advogado vai fazer o quê? É muito arriscado. Entendeu? Assim, na minha visão é extremamente errado. E deveria ser automático, né? Aqui, o que eu aconselho sempre ao advogado é fazer isso, ficar ligando, mandando e-mail, principalmente o e-mail, porque fica registrado, né? É bem melhor do que ligação, por mais que, assim, a teoria, o mais óbvio seria achar que ligando é melhor para resolver, mas é melhor por e-mail, porque fica registrado. E assim, Wendel, é uma coisa que eu falo sempre aos colegas, é uma realidade o processo judicial eletrônico, é uma realidade essa questão de inteligência artificial, dos atendimentos virtualizados. Claro que nada, na minha visão, substitui o atendimento presencial. Né? Então, assim, é muito importante a gente não quebrar, não interromper essa humanização que a gente precisa, é necessário num processo que nós estamos falando de conflitos. Conflitos, litígio, envolvem pessoas. Né? Mas a gente precisa também ter esse olhar atento às modernidades, à atualidade, que não tem como você fechar os olhos e achar que a gente vai voltar ao que era antigamente. Né? Agora, claro, a gente vai ter que pegar todas as dificuldades que você bem relatou aqui e que os colegas relatam para que o tribunal e aquelas pessoas, quando eu falo tribunal, seja de Pernambuco, de outros estados, o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, todos aqueles que fazem parte dessa cadeia, né, que monitora e que fomenta o processo judicial eletrônico, para que vejam melhorias, sejam funcionais, de botões e formas mais rápidas de você ter acesso, mas também a parte de procedimentos, para que a gente não perca tanto tempo, né, tendo que fazer o retrabalho. Ou você pede uma habilitação, aí tem que mandar um e-mail, aí manda uma mensagem para o TJP, atende, aí entra no balcão virtual. Então você termina sobrecarregando os outros canais de atendimento. Perfeito. Por algo que simplesmente, se fosse automático, você já tinha acesso. Perfeitamente. O sistema ele tem suas funcionalidades, ele tem suas facilidades. Algumas sistemáticas são criadas para melhoria, mas não estão sendo utilizadas. Uma observação aqui em Pernambuco, por exemplo, tem magistrados que no despacho inicial, o que é que eles fazem? Que é uma prática bem comum e que está sendo bem utilizada por vários magistrados. Ele coloca no mesmo despacho várias situações alternativas. Mande citar o réu, se eu responder já... Aqueles despachos múltiplos, né? Isso.
são despachos múltiplos. Porém, quando chega na diretoria civil, infelizmente dá uma travada, porque volta para o magistrado só dizer, já existe determinação no despacho anterior. Aí, assim, são situações que o próprio sistema facilita também, porque Justiça Federal já tem despachos e determinações que não é o próprio magistrado que faz, são servidores, né? Atos ordinários, por exemplo. Então, existe a ferramenta, existe a facilidade, mas a mãozinha humana vai lá e dá uma travada. Entendeu? E assim, a gente que está sempre acompanhando os bastidores e tal, eu acho que a gente percebe, né, o que está faltando é essa conexão entre diversos setores para que entendam. Então, ou seja, o tribunal tem que entender a visão do juiz, o juiz tem que entender a visão do servidor, o servidor tem que entender a visão do advogado, né? E no final, essas partes elas precisam dialogar até na frente de quem elabora o sistema para que as coisas entrem em conexão. Não adianta você ter o melhor aplicativo, o melhor software no seu escritório da advocacia se não existe um treinamento para os seus advogados utilizarem o sistema. Ou se você não alimenta o sistema. Né? Muitas vezes, não, eu vou colocar aqui, vou fazer um planner com tudo que eu vou fazer durante o dia, mas o sistema ele não está a tal ponto de captar a sua mente o que é preciso e alimentar o sistema. Você tem que alimentar. Perfeito. Então, se não houver essa comunicação, esse treinamento, né, entre todas essas partes, a gente vai sempre esbarrar em coisas pequenas que a gente já poderia ter superado há muito tempo. Com certeza, doutor Fernando. E, inclusive, só para ressaltar aqui, a insatisfação com o PJE, em alguns pontos, não é só dos advogados não, tá? Tem muitos servidores, eu já vi muitos servidores, juízes, assessores, reclamando também do PJE, né? Então, assim, precisa melhorar, mas precisa existir também uma cooperação entre as partes, né? Nós, como advogados, também temos que fazer nossa parte, né? Para que o processo ele fique ali de uma forma clara, de uma forma que o próprio magistrado possa analisar com mais tranquilidade. O sistema ele veio para facilitar esse acesso, mas nós também não podemos esquecer de que o conteúdo ali, o processo em si, vai depender muito, eu acredito que hoje, de certa forma, depende até mais do advogado do que do próprio magistrado ali, do servidor. Entendi. Perfeito. Entendeu? Essa questão de organização mesmo do processo é algo que interfere imensamente. Se coloca no lugar do magistrado, você pega um processo ali todo organizado, todo bonitinho, todo certinho. Aí você pega outro que ele pega um arquivo só em PDF com 80 folhas e joga tudo dentro. Mas aí vem a organização de fato, que é tão importante quanto, né? E a gente fala isso nas palestras com jovens advogados, né, sobre também gestão de escritório, empreendedorismo. Você, quando está elaborando uma peça, né, você tem que ter cuidado na diagramação, na escrita, né, nos documentos que você vai juntar e na forma que você vai protocolar isso no PJE para facilitar ao máximo o magistrado. Eu disse, olha, qualquer pessoa consegue falar sobre um assunto e colocar 30, 40 páginas. Agora, nem todo mundo consegue sintetizar o assunto de 40 páginas em 2 ou 3. E eu tenho certeza que aquele que consegue falar o de 40 em 2, 3 páginas vai estar bem à frente, né? E vai conseguir defender com melhor maestria o direito do seu cliente. E ter cuidado com aquele visual law, né, que o pessoal utiliza. Sim, é esse. E outra, me impacta constantemente, Wendel. No propaganda de Instagram, né? Então, os patrocínios da Visual Law. Aí, meu amigo, se a gente for colocar esses formatos das petições, vai parecer um trabalho de colégio na época da minha primeira série. Né? Exatamente. Eu acho assim, existe um limite. Tem. É interessante, organizado, sim, mas tem muito excesso. Com certeza. Tá? Então, assim, eu vejo essa organização como parte também de utilização do sistema. Tá? O advogado também ter o cuidado de manter seu ambiente virtual ali organizado, né? Ter um antivírus no computador, manter funcionando bem, tudo certinho, para não chegar na sexta-feira à noite o sistema... Sim. Pronto. Perfeito. Wendel, olha, a conversa tá boa, eu queria que a gente continuasse muito mais aqui, mais tempo conversando,
mas eu acredito que foi extremamente proveitosa a conversa, deu para esclarecer vários pontos, principalmente esse agora do problema do PJE Pro, dessa atualização do PJE. E parabenizo desde já o seu trabalho à frente da comissão de PJE. Eu estou vendo aqui que várias pessoas parabenizaram. O Rafael Rufino também parabenizou o Wendel, né? Rafael é conhecido aqui na nossa região, mas o Wendel sempre solícito, atencioso, estudando, atualizando para levar o conteúdo de qualidade, e isso, só quem ganha somos nós. Lembrando que existe um link no Instagram da OAB Caruaru, na verdade um vídeo que foi disponibilizado para o Wendel, explicando o passo a passo de como você vai fazer para configurar sua máquina para não ter problema depois dessa atualização. Então a gente vai colocar na descrição aqui do nosso vídeo para que você possa assistir com mais calma, e aí sim, se tiver algum problema, pode entrar em contato conosco. Wendel, parabéns e obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu agradeço ao Dr. Fernando, ao OAB Caruaru e todos os advogados. Se tiver dúvida, podem entrar em contato, porque a dúvida de vocês foram minhas dúvidas um dia e eu faço com a maior satisfação do mundo, desde que eu saiba também. Eu ajudo, viu? Obrigado a todos. Obrigado. E muito obrigado, Dr. Fernando. Obrigado, Wendel. Eu que agradeço, você já me salvou várias vezes durante quase meia-noite eu ligando para o Wendel. Meu Deus do céu, eu preciso dar entrada logo nesse processo, nessa petição, mas isso mostra o seu compromisso. Agradecer a todos que nos assistiram nesse nosso podcast. É muito importante vocês curtirem esse vídeo, compartilhar com seus colegas, porque isso mostra que estamos no caminho certo. A garantia de um êxito nesse nosso projeto e podcast é você compartilhar com o colega e a gente ter o conhecimento que a gente está conseguindo proporcionar melhorias na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né, com conhecimento de qualidade. Peço que vocês curtam esse vídeo, marque o sininho aqui em cima, porque toda vez que nós divulgarmos um conteúdo novo, você vai receber automaticamente. E compartilhe com os colegas, mande na sua lista de transmissão. É importante a gente difundir, né, conhecimento de qualidade. A gente compartilha tanta coisa, né? É verdade. Tanta besteira na internet, então vamos compartilhar também, né, um momento de conhecimento para que a advocacia fique cada vez mais fortalecida. É isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. E não perca o nosso próximo podcast, que eu tenho certeza que vai ser garantido de sucesso. Até mais. Até mais.